Fala você que é santista, você é torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026, para a gente poder falar bastante do noticiário do Peixe, né? Que desde o início da semana da reapresentação dos atletas do Peixe, muito movimentado, né? Sobre campo e bola, né? Sobre extra-campo e sobre política, sim, por que não? A gente vai falar bastante aqui neste vídeo, agora aqui no canal Sempre Santos. Peço para você que está chegando agora, se inscreva no canal, que é muito importante, deixe seu like, curtida no vídeo, que é fundamental para o nosso crescimento. Ativa aquele sininho das notificações, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você acaba sendo notificado, né? Uma live nova, na próxima segunda-feira, por exemplo, tem a primeira entrevista com pré-candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, no caso, 7h30 da noite, na segunda-feira que vem, entrevista com Ivan Ludovici, tá? Já está marcada. E na segunda-feira será ao vivo essa entrevista, tá certo? Vamos lá. Primeiro que ontem, né? Ontem, dia 11 de agosto, teve o sorteio da Copa do Brasil, né, das quartas de final. Santos, Vasco, Vitória, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional estão vivos na competição. São as 8 equipes restantes na Copa do Brasil. E pro lado do Santos, né, que é o que nos importa, que nos interessa, vamos começar com isso. Obviamente, como é o costume da história do Santos, e principalmente recente em sorteios, o Santos não ter a, abre aspas, sorte, né, porque o Santos acabou pegando o Palmeiras, né, Palmeiras e Santos no Nubank Park, primeiro jogo dia 26 de agosto, quarta-feira, 9h30 da noite, e o jogo da volta na Vila Belmiro, o Santos vai decidir em casa, portanto, no dia 2 de setembro, na quarta-feira, na outra quarta-feira, 9h30 da noite, né? Os outros confrontos, Grêmio Internacional, né? O famoso Grenal clássico lá do Rio Grande do Sul, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco e Vitória, ou seja, 3 clássicos, né, regionais e um Vasco e Vitória aqui pelo caminho, né? Então, fica aí a questão, né, cara? Porque se você pega a sequência do Santos, amanhã, na quinta-feira, o Santos se enfrenta o Macará na Vila Belmiro, né? Jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No fim de semana, no domingo, Vasco lá em São Januário, Brasileirão. Os dois times estão na zona de rebaixamento. O Vasco é o 18º e o Santos é o 17º, os dois com 22 pontos. Ou seja, é nítido, é muito claro e todos precisam entender que o jogo contra o Vasco da Gama é muito mais importante do que o jogo contra o Macará, mas muito mais importante. Ou seja, né? Por que eu estou repetindo ou seja? Para a gente chegar de forma cristalina e óbvia, né? O óbvio precisa ser dito muitas vezes, e ele está sendo dito aqui agora, que contra o Macará o Santos não pode, em hipótese alguma, colocar o time titular, tá? Em hipótese alguma, colocar o time titular. Pode dar minutos, 30 minutos, um tempo, ou nem isso, tá? No planejamento de rodagem do elenco, para preservar os atletas para o jogo contra o Vasco. Ah, mas não é certeza que vai ganhar nenhum jogo ou nem outro. O Santos não tem certeza de nada. Sim, futebol em si não dá para garantir absolutamente nada. Mas dá para você garantir que você pode ter, numa condição de 80, 90, ou próximo dos 100% ou 100% dos principais atletas contra o Vasco da Gama, que é o jogo que realmente importa, e não contra a equipe do Macará na Vila Belmiro. Até porque tem o jogo da volta, né? Ainda tem a viagem entre o jogo do Vasco, né? Na verdade, entre os dois jogos da Sul-Americana tem esse jogo do Vasco. Então o jogo de volta do Macará é só na outra quinta-feira, dia 20 de agosto. E aí depois de 3 dias tem o Mirassol no Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, né? Então assim, cara, o Santos tem jogos contra Vasco e Mirassol, que estão na parte de baixo da tabela. O Mirassol, tudo bem que deu uma reagida, mas está ali embaixo ainda. Ou seja, se o Mirassol pontuar com um empate nessa rodada ou perder, e o Santos ganhar o jogo contra o Vasco, o Mirassol fica numa condição alcançável. O Santos consegue vencer o Mirassol e alcançar a equipe do interior paulista. E aí depois, Copa do Brasil, fechando o mês contra o Palmeiras, que é um jogo que o Santos já entendeu, né, que pelo sorteio ter sido não ter tido sorte, mas por outro lado, há quem pense diferente, porque já pega o Palmeiras agora, que é um adversário muito superior, né? Como seria se enfrentasse o próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um adversário superior ao Santos, mas também não é muito superior. Beleza, que em clássicos as coisas se equivalem de alguma forma, porque o Palmeiras, mesmo nesses tempos recentes de glórias, conquistas e de muitas vitórias empilhadas diante do Santos, o Palmeiras nunca ganhou por um placar de mais de 2 gols de diferença ali. 3-1, 2-0, 3-2, 1-0, 2-1, empates em 0-0. O Santos ganhou
No ano passado, no Brasileiro, o gol do Roleiser 1-0. Né? Desse ano empatou no Nubank Park pelo placar de 1-1, gol do Roleiser lá. Então, mesmo assim, ok, né? Tem essa questão da equivalência. Mas é claro que assim, é um 70-30, né, para o Palmeiras ou um 80-20. Né? Digo que é mais um 80% a 20 de favoritismo para o Palmeiras do que um 70-30. Até pelas condições atuais das duas equipes, mesmo o Palmeiras não jogando aquilo que sabe que pode tudo, mas ainda assim é bem superior. Então já pega um adversário muito forte, muito acima logo de cara, para já entender que não é para priorizar a Copa do Brasil e nem a Sul-Americana. Né? No caso da Sul-Americana ainda tem um adversário que imagino que seja limitadíssimo. Né? No começo da semana teve uma, abre aspas, conversa, abre aspas, invasão da torcidas organizadas do Santos no CT Repelé. O elenco foi cobrado pacificamente, podemos dizer assim, e pelas informações que já foram divulgadas, né, que todos sabem, esse assunto aqui está sendo requentado porque é bom para contextualizar e mirar o jogo de domingo, no caso, né, não de amanhã contra o Macará pela Sul-Americana. Mas o Cuca não estava presente junto com os jogadores e os torcedores, e nem o diretor de futebol Alexandre Matos. Veja só, é impressionante, impressiona de verdade a capacidade do Santos de como não fazer as coisas, né? Porque assim, claro, em muitos momentos as situações podem ser prevenidas, em outros elas são fortalecidas, né? Nesse caso de conversa de torcida organizada com os atletas. Os jogadores, obviamente, né, e se você fosse jogador, poderia falar a mesma coisa. Deixa aqui nos comentários. Se você fosse jogador, não tá o treinador do time, e não tá o diretor de futebol da equipe, e não tá nem o presidente, e não tá nem o presidente júnior, que no Santos tem o presidente júnior, né? Para conversar só os jogadores, qual a leitura, né, que você, jogador, faz disso ali, esperando, aguardando e tentando entender, né? Só os jogadores e a torcida. Qual a leitura? De que os únicos culpados somos nós, jogadores, não é essa? É o que deu a entender e é o que o jogador tem total direito de pensar. Com salário atrasado, direito de mais de atrasado, né? Que beleza, o mais recente foi pago, não fez mais que obrigação, mas ainda assim tem contas em haver, né? Então, cara, assim, o Santos é uma aula de como não fazer em praticamente tudo, né? Em todas as ocasiões, no campo e bola, dentro do campo, né? Nas quatro linhas, né? Nos 90 minutos, e também fora dele. É impressionante a capacidade do Santos de como errar facilmente em qualquer situação, em qualquer hipótese também. É lamentável. Deixa aí sua opinião nos comentários, seu like, a curtida, que é muito importante. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente vai começar a mergulhar de fato no assunto eleições no Santos Futebol Clube, né? Um tema muito importante nesse ano, que é o fim do mandato do presidente Marcelo Teixeira. Ele pode ou não tentar a reeleição. Na segunda-feira, dia 17 de agosto, a partir das 19h30, isso é 7h30 da noite, ao vivo aqui no canal Sempre Santos, entrevistaremos o pré-candidato à presidência do Santos, Ivan Ludovici. A gente vai falar bastante sobre as propostas que ele tem para o Santos, um bate-papo comigo, com ele e com você que está acompanhando aí, com o torcedor do Santos, que vai mandar suas mensagens, vai mandar sua opinião, sua crítica ou pergunta no chat da live naquele momento que ela estiver acontecendo, né? Então é basicamente isso, né? Se inscreva no canal, deixa aquele like, curtida no vídeo, que é muito importante, e ativa aquele sininho das notificações, que é fundamental demais aqui para o nosso crescimento do canal Sempre Santos.